Está em Graceland. Ela era uma pessoa que convivia muito com Elvis em Graceland. Ela visitava muito a mansão no decorrer dos anos, desses 7 anos em que ela trabalhou com Elvis, foi sua amante e sua amiga. Ela vai nos falar sobre a montaria, sobre os cavalos de Elvis. Também vai nos contar um episódio quando ela ganha uma partida de bilhar, de sinuca de Elvis. Elvis era um exímio jogador e ela vence. Veja também a reação dele sobre esse assunto. Também ela vai nos levar, junto com Elvis, ao cinema local Memphian e vai nos contar uma particularidade de Elvis durante as sessões. Ela também vai nos contar da visita que fez a Vernon Presley. Aqui é a mansão de Elvis, a parte de trás, e no mesmo quarteirão, na rua Dolan Street, fica a casa de Vernon. E ela tem o seu quintal adjacente à mansão. Aqui a quadra de squash, aqui a piscina e aqui o que seria o jardim da meditação. É o jardim da meditação em 1976 e onde futuramente Elvis e seus familiares serão enterrados. Tudo isso você acompanha agora. Elvis e Cat. Ele me levou para ver cada cavalo e disse a quem pertenciam. Ele mostrou seu cavalo e montou nele e cavalgou. Era um lindo Tennessee Walker. Eles marcham e levantam os pés bem alto entre os passos. Você realmente precisa de prática para montar um desses. Meu primeiro cavalo foi um cavalo de marcha, mas nunca aprendi todos os macetes que envolvem não apenas conjuntos duplos de rédeas, mas também truques de joelho. Elvis apontou os macetes e cavalgou lindamente. Ele realmente ficava exuberante naquele Tennessee Walker. Lembro de ter dito a ele: "Puxa, você tem um bom assento." E imediatamente ele disse: "Obrigado, você também." Ele me interrompeu com esse comentário, mas, falando sério, Elvis era realmente um bom cavaleiro e adorava seus cavalos. Elvis insistiu que eu conhecesse seu antigo rancho, que ficava perto da divisa do estado do Tennessee, Mississippi, que, na verdade, estava localizado no Mississippi. Elvis guiava e não havia guarda-costas ou mesmo outro carro nos seguindo como medida de segurança. No entanto, ele convidou um amigo das antigas que veio ao nosso encontro naquele dia para curtir conosco. Elvis não era mais o dono do rancho, mas apontou seus locais preferidos, certas árvores, e comentou cada construção e melhoria. Ele disse que a aventura no rancho lhe custou $3 milhões ao final, e ainda era chamado de Círculo G, Círculo G. Não estávamos muito longe de Tupelo, Mississippi, porque ele disse: "Se tivéssemos mais algumas horas, baby, eu lhe mostraria onde nasci." Bem, iremos lá qualquer dia. Jamais fui a Tupelo com ele. Eu não veria o seu local de nascimento até a inauguração da capela de meditação e a estrada ali, 2 anos após a morte de Elvis. Em outra ocasião, Elvis disse: "Minnie Mouse, quero lhe mostrar a casa do papai." Então pulamos em um carrinho de golfe e seguimos em frente. Eu estava relutante, mas ele prometeu que guiaria mais devagar, e assim o fez. Vernon nos cumprimentou na porta e gentilmente recebeu seus convidados surpresa. Quando nós 3 chegamos ao topo da escada, Elvis parou em frente de um exemplar emoldurado de Desiderata. Nota: Desiderata é um poema em prosa de 1927 do escritor americano Max Eman. O texto foi amplamente distribuído em forma de pôster nas décadas de 1960 e 1970. Vamos ao poema. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa.
lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade clara e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas agitadas e agressivas. Elas afligem o nosso espírito. Não se compare aos demais, olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você. Isso o tornaria superficial e amargo. Viva intensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar. Mantenha o interesse no seu trabalho, por mais humilde que seja. Ele é um verdadeiro tesouro na contínua mudança dos tempos. Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas. Mas não fique cego para o bem que sempre existe. Em toda parte, a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sobretudo, não simule a afeição e não transforme o amor numa brincadeira, pois, no meio de tanta aridez, ele é perene como a relva. Aceite, com carinho, o conselho dos mais velhos e seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude. Cultive a força do espírito e você estará preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa. Não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão. Ao lado de uma sadia disciplina, conserve, para consigo mesmo, uma imensa bondade. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui e mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Procure, pois, estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você lhe der. No meio do seu trabalho e nas aspirações, na fatigante jornada pela vida, conserve, no mais profundo do seu ser, a harmonia e a paz. Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado, faça tudo para ser feliz e partilhe com os outros a sua felicidade. Max Eman, 1872-1945. Elvis disse: escute isto. Ele recitou tudo em voz alta. Ele chegou a uma frase específica a respeito. Homens superiores e inferiores, você conhecerá no decorrer de sua vida. Ele estava tirando um tempo naquele momento para nós refletirmos que toparíamos com homens maiores e menores no decorrer das nossas vidas. E Elvis não era exceção e ele sabia disso. Ele via a grandeza em todas as pessoas, independente do que fizessem ou de quem fossem, e sempre era generoso, elogiando e incentivando. Na verdade, essa era uma das qualidades que mais admirava nele. Graceland estava sempre cheia de gente. Para Charlie Rod, Delta e Minnie May Dodger, era seu lar permanente. A casa de Vernon ficava na Dolan Street e seu quintal era adjacente a Graceland. Charlie viveu em Graceland desde o momento em que foram dispensados do exército até a morte de Elvis. Ele tinha um quarto no porão até que decidiram colocar uma mesa de sinuca lá e então ele se mudou para um aposento perto da garagem ao lado da cozinha. Ele era a única pessoa que acompanhava Elvis a todos os lugares durante o ano. Uma tarde em Graceland, estávamos jogando sinuca na sala de bilhar do térreo e por acaso venci Elvis. Não quero mais brincar com você, disse ele rindo. Ele ficou tão entusiasmado com isso que disse a todos: ela me bateu, dá para acreditar nisso? Elvis jogava muito bem e eu só aprendi a jogar nos bastidores do Vegas Hilton com os membros da banda enquanto esperava para subir ao palco. A sala de cinema ficava ao lado da sala de bilhar e Charlie exibia alguns clipes antigos de Steve Allen e Ed Sullivan,
das primeiras apresentações de Elvis na TV. Eu quero assistir esses clipes, eu disse porque estava muito animada. Elvis fez uma careta e rosnou. Pois eu não. Dê uma olhada para esse filho da puta estúpido. Elvis então girou em seus calcanhares e subiu as escadas. Entrei na sala de cinema para assistir. Depois, quando voltei para cima, perguntei a ele: Você não gosta de assistir seus filmes antigos? Posso me assistir em Kid Galahad, respondeu ele. Isso é o suficiente. Ele odiava a maioria dos seus filmes tanto que não queria sequer lembrar deles novamente. Ele ficava envergonhado de se observar e não ficava satisfeito com sua aparência ou atuação na tela. Na verdade, não é incomum que os atores se sintam assim em relação aos seus próprios filmes. Sempre parecia haver tempo para se divertir em Graceland, por mais frenética que fosse a agenda. Recordo uma noite, na mesa da sala de jantar, éramos vários jantando e eu estava contando algo a Elvis quando ele disse: Ei, um minuto, calma, mulher. Não consigo entender uma maldita palavra do que você diz. Você é a única pessoa que eu conheço que fala mais rápido do que eu. Elvis falava muito rápido. A maioria das pessoas pensa que ele falava devagar porque era sulista. Mas ele não tinha aquele sotaque sulista lento. Ele cuspia as palavras como uma metralhadora. Havia sempre alguma coisa acontecendo em Graceland e, se não, então Elvis faria alguma coisa acontecer. Ele adorava filmes. Entrávamos no carro e rumávamos para o Memphian, cinema local. É só um anfiteatro minúsculo e muito antigo, e começavam a rodar os rolos por volta da meia-noite. Sairíamos por volta das 4 horas da madrugada ou até mais tarde. Era uma sessão privada somente para Elvis e seus amigos e familiares. Por isso tínhamos o cinema inteiro só para nós. Enquanto assistíamos aos filmes, Elvis e Jerry Sheehan gritavam sempre: Rolos alterados! Jerry, que estava interessado em edição de filmes, me apontava quando o projecionista trocava as bobinas do filme. Cheguei ao ponto onde pude perceber também. Você deve procurar um ponto branco no canto superior direito da tela, que dura apenas uma fração de segundo, seguido por outro flash branco rápido, cerca de 3 segundos depois. Elvis queria que Jerry e todos nós soubéssemos que ele sabia cada vez que eles faziam isso. Então, com cerca de 4 ou 5 rolos por filme, e poderíamos acabar vendo 5 filmes, embora 2 fossem mais comuns, você ouviria muitos rolos alterados, com Elvis e Jerry gritando o tempo todo. Recordo de várias trips, viagens de cinema, mas uma das minhas memórias favoritas é a noite em que estávamos apenas Elvis, Linda Thompson e eu a caminho do cinema. Elvis conduzia o seu Stutz branco, com bancos de Vison. Cantávamos Harbor Lights o tempo todo, e Elvis fez isso ao vivo para mim. Não sei como ele fez isso, porque eu realmente odiava aquela música até então. Sempre pensei nisso como um trabalho desinteressante, mas Harbor Lights realmente ganhou vida quando ele cantou naquela noite. Eu só queria ter um gravador comigo, porque o tratamento que ele deu à música foi realmente algo que valeria a pena salvar, que poderia ser tocado e apreciado para sempre. No final da música, ficamos sentados em silêncio por um momento. Fiquei pasma com o que acabei de ouvir. Linda quebrou o silêncio. Gente, isso foi tão lindo. E eu dizia para mim mesma, estupefata, com o tratamento que Elvis deu à música. Elvis interrompeu meus pensamentos. O cara que escreveu essa música simplesmente teve seu coração partido, arrancado.
Ele está ali, estagnado, vendo sua garota se afastar cada vez mais dele. Esta foi outra lição para mim. Observei Elvis evocando uma imagem visual, uma que ele pudesse sentir. Ele era um ator que cantava. Sempre me senti como se fosse uma atriz que agia como cantora. Eu me senti particularmente próxima da composição de sua natureza naquela época. Ele era muito mais intenso em sentimentos e visualizações do que eu. Final da parte 2 do capítulo 10.